Fala galera, como vocês estão? Eu sou a Bruna Penilhas e sejam bem-vindos a mais um Game Shark, o programa que dá loading, que destrincha um jogo a cada edição. Cláudio Prandoni está mais uma vez aqui com a gente. Como você tá, Prandas? Tudo ótimo, Bruna, e com você? Tudo bem também. Olha, hoje a gente vai falar de mais um jogo muito popular lá no Japão, que veio aqui pro Ocidente. E, bom, a gente vai contar a história dele, vocês vão ver se vendeu bem ou não, mas eu estou falando de Okami. É um jogo muito bonito. Tem nomes aí que dirigiram Okami, que a gente já falou aqui em outros Game Sharks. A gente tá falando quase toda semana de um jogo lá do Oriente, né, Prandas? Praticamente, né? Não é à toa, assim, nos últimos anos eles trouxeram pra cá muitas pérolas, ainda mais do pessoal que comandou aí a produção do Okami. A gente recentemente falou deles também em Bayonetta. É uma turma muito boa, que tem um legado aí muito forte e segue criando jogos incríveis, bro. Bom, pra quem não conhece, Okami é um jogo de ação e aventura da Clover Studio, já falecido estúdio, publicado pela Capcom. Esse jogo foi lançado em 2006 para PlayStation 2. Eventualmente ele recebeu ports para Wii U, PlayStation 3 e uma versão HD para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. E esse nome aí que a gente citou várias vezes aqui no Game Shark é Hideki Kamiya. Ele dirigiu Okami e também dirigiu Bayonetta, esteve envolvido no Bayonetta 2, foi ali um dos criadores de Devil May Cry, então é um nome muito grande aqui no jogo de hoje, né, Prandas? Com certeza. E a criação do Okami é resultado de diferentes ideias que surgiram entre os desenvolvedores do Clover Studio, que era uma equipe interna da Capcom que, enfim, não durou muito tempo, mas foi meio que a sementinha para depois nascer a Platinum como um estúdio independente. O jogo é também inspirado em diferentes aspectos da cultura japonesa. E a gente fala sobre um pouquinho mais disso ao longo deste bloco. Fica tranquilo aí em casa. Uma das versões iniciais de Okami mostrava o jogo com um visual 3D fotorrealista, ou seja, que buscava ser muito parecido com a realidade. Só que, eventualmente, o estúdio decidiu que esse visual não devia seguir esse caminho não, que devia ser algo mais cartunesco, algo mais colorido, diferente. E também a limitação gráfica do PlayStation 2 na época acabou influenciando essa decisão, bro. Pois é, e a arte de Okami, ela é inspirada na aquarela japonesa e no sumie, que basicamente é um desenho monocromático que usa tinta nanquim, e também é uma técnica japonesa. Além disso, o jogo traz inspirações de religiões e filosofias orientais que existem há muito tempo, há séculos. A partir dessas informações, a gente consegue falar um pouco mais sobre a história e o gameplay de Okami, justamente porque esses dois pilares do game estão completamente interligados com todas essas inspirações culturais, né, Prandas? Exato. Falando do nome do jogo, Okami quer dizer lobo. Além disso, no jogo a gente controla a Amaterasu, que é a deusa do sol, representada aqui na forma de um lobo branco. O game se passa no Japão antigo e logo no começo a gente vê como esse lobo branco, Shiranui, e o guerreiro Nagi derrotaram a serpente de 8 cabeças chamada Orochi. Talvez os fãs de King of Fighters fiquem animados aí, mas são coisas diferentes. Essa serpente foi aprisionada em uma caverna, só que 100 anos depois, uma descendente de Nagi, chamada Susano, acaba quebrando acidentalmente o selo que mantinha Orochi aprisionada. Livre novamente, a serpente de 8 cabeças lança uma maldição sobre a Terra, e o objetivo dessa maldição é acabar com todos os seres vivos. E aí, para salvar a Terra, um espírito das árvores chamado Sakuya invoca Amaterasu. E aqui vale mencionar que no panteão da religião shintoísta, Amaterasu também é a deusa do universo. E as lendas, que são muitas e variam bastante também, dizem que todo dia de manhã Amaterasu saía para iluminar a Terra. No taoísmo, que é uma tradição filosófica e religiosa do leste, original do leste asiático, a representação de Amaterasu como uma loba branca significa a reencarnação dessa divindade e também como uma forma de guia espiritual para a humanidade. E outro detalhe interessante é que nas versões japonesa e europeia de Okami, Amaterasu é definida como fêmea mesmo, é uma loba fêmea, mas na versão norte-americana isso
fica em aberto. Tem alguns diálogos ali que tratam ela no feminino, outros no masculino e outro no gênero neutro. Ao longo do jogo, nossa querida Amaterasu é acompanhada pelo pequeno artista Issun. Eventualmente ela também conta com a ajuda de Suzano para lutar contra Orochi, mas antes de enfrentar a Serpente de 8 Cabeças, Amaterasu precisa derrotar vários demônios espalhados pela Terra por conta dessa maldição que ela enfrenta. Uma outra curiosidade interessante é que no shintoísmo, Suzano é o deus do mar e também irmão de Amaterasu. Sim, e olha só, se você gosta de Naruto, você também conhece muito bem essas palavras, né? Suzano e Amaterasu são 2 jutsus do Sharingan, e isso é muito legal ver como essas lendas e culturas e religião do Japão são representadas de diferentes formas em diferentes obras, né? Inclusive aqui em Okami. Bom, nos conceitos iniciais do jogo, os devs consideraram ter dinossauros como inimigos. Bom, a equipe também pensou que Amaterasu poderia se transformar em um golfinho quando estivesse na água e em um falcão quando pulasse de algum penhasco. Mas, como a gente já sabe, nenhuma dessas ideias foram levadas a sério e elas foram descartadas. Agora sim, falando um pouquinho sobre o gameplay de Okami, o jogo é uma grande união de elementos de ação, plataforma e também de quebra-cabeças. A história principal segue uma certa linearidade, mas se você quiser, você pode realizar atividades secundárias e opcionais que acrescentam muito ao universo do jogo. E ao completar as missões, você ganha pontos de experiência que são chamados de Praise, e eles podem ser usados para aprimorar Amaterasu. E a loba ainda pode usar instrumentos divinos, que são a espada, a joia e o espelho. Só que Okami tem uma mecânica bem original e marcante chamada Celestial Brush, né, Prandas? O pincel celestial, como que funciona? Olha, Bruno, na época que revelaram o jogo, né, que estavam mostrando nas revistas, os trailers, foi o que mais chamou a atenção mesmo. Esse pincel celestial, quando ele é utilizado, né, o jogo meio que congela, a cena para e uma tela de pintura aparece. E aí o jogador pode desenhar nessa tela para criar movimentos de ataque no combate e também para resolver quebra-cabeças. Mas a tinta usada nessa mecânica especial, ela é limitada, não dá pra você ficar desenhando infinitamente. E ela só é reabastecida quando o pincel não está em uso. Além disso, as técnicas do pincel celestial são aprendidas por Amaterasu ao longo do gameplay, ou seja, conforme você avança, você aprende novas técnicas, novas habilidades. E também é possível modificar e aprimorar essas skills. Olha, tem muita gente que compara Okami com Zelda. O próprio Kamiya disse que ele se inspirou muito na franquia, ele é um fã assumidaço de Zelda. Você vê essas semelhanças entre as duas franquias, Prandas? Nossa, demais, Bru, demais. Na época, pra mim, Okami era isso. Finalmente trouxeram um Zelda pro PlayStation 2, né? E não surpreende, ainda mais com essas declarações do Kamiya de que ele é fã da franquia. E o jogo transporta muito bem aquela fórmula clássica do Zelda 3D, né? Do Ocarina of Time, do Majora's Mask. Na época a gente já tinha também o Wind Waker. Transporta tudo isso para esse universo fantástico, né? De mitologia japonesa. E ainda traz todo esse charme com um pincel celestial, aquele filtro que dá pro jogo um ar meio de aquarela, de pintura japonesa. Então sim, eu vejo muitas semelhanças com Zelda, mas ao mesmo tempo eu também vejo personalidade bastante em Okami pra ele se afirmar por conta própria, sabe? Não é, uma cópia de Zelda, é um jogo amplamente inspirado, talvez, mas que tem seu estilo único. Até porque se a gente for ficar pegando cada jogo que é inspirado em Zelda e falar que é uma cópia é complicado. E Okami, eu não terminei de jogar, eu tenho aí essa vergonha que... É um jogo longo, relaxa. A versão do PlayStation 3 e aí eu não consegui terminar. Quero jogar no Switch, porque a versão do Switch acho que tá mais fácil, tem ali algumas adaptações pro console, em termos gráficos e tal... Mas eu vejo muita originalidade em Okami. E na época, você chegou a jogar na época que saiu? O jogo te marcou muito, você lembra? Nossa, me marcou muito, porque eu lembro na época, assim, a expectativa, né? Especialmente de ver os previews nas revistas. E só de curiosidade aqui, né? Quando eu tava na faculdade, na época que o jogo saiu, e o meu trabalho de conclusão de curso, junto com alguns colegas, foi fazer uma revista de videogame.
E um dos jogos que a gente abordou nessa revista foi o Okami. Eu lembro que a gente conseguiu dar um tratamento visual todo bonito, diferentão nas páginas, por causa da direção de arte do Okami, né? Então, sim, o jogo acabou me marcando muito, não só por ser um jogo muito legal, mas porque teve esse detalhe aí na época da faculdade ainda. Ai, que legal, Prandas. E quando você tirou no TCC? Aquelas, Nota curiosa. 10. Ó, Minha família ficou parabéns. orgulhosa. Obrigado. Você tem essa revista ainda? Eu quero ver. Vou mostrar. Ah, eu quero ver. Bom, gente, Okami está aí disponível em várias plataformas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a franquia no próximo bloco. E no terceiro bloco de Game Shark tem um gameplay, né, Pranda? Você vai jogar aí. Vamos. Mostrar as mecânicas direto do pincel celestial, porque falando eu acho que é um pouquinho confuso, mas não é tão complexo assim, né? Vamos ver em ação, vai dar pra entender muito melhor com certeza. Bom, então quem tá acompanhando aí o Game Shark, não sai daí porque a gente volta daqui a pouquinho.